Boa noite, irmãos. Estamos ao vivo, então, para mais uma live de escatologia. E hoje será algo mais descontraído, né? Você que está entrando, eu vou repetir a mesma coisa depois, porque você está entrando por agora. Então, muitos vão perder esse comentário, porque é muito importante nós entendermos que essa noite será uma noite especial que nós abrimos, né? Como nós brincamos aqui, a janela da graça. Então, semana passada, anunciamos que a live de hoje seria totalmente destinada a responder perguntas, né, e dúvidas, né, daqueles que estão acompanhando os nossos estudos, né? E então, como nós comentamos e prometemos, recolhemos todas as perguntas e dúvidas que nos enviaram. E nós vamos estar trabalhando em cima delas nessa noite. Será algo mais descontraído. Eu e o Gabriel vamos ficar conversando, algo bem informal, né? Você já viu que nós estamos aqui em outro Já cenário, estamos num cenário diferente, né? Botamos aqui uma flor para dar tirar um pouco quebrar o gelo. Do padrão que a gente está acostumado a fazer, né? Então, hoje vai ser algo mais informal, não tanto, né, com conteúdo, né, e tudo mais. Porém, não significa que você não deve anotar. Porque quem sabe algumas dúvidas que nós estaremos respondendo é algo, né, que você tem dúvida, porém você nunca questionou, né? Então, convidamos você para estar com papel, caneta e Bíblia, né? Que nós vamos estar trabalhando muito, né, em cima da palavra de Deus para responder todas as perguntas. Amém. Para darmos início, então, vamos iniciar com uma oração, né? Vamos estar orando, então. Pode iniciar, então, Gabriel. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos Obrigado, por essa Jesus. noite. Te agradecemos, Pai, por cada pessoa que está aqui nessa live assistindo. Obrigado, Jesus. Te agradeço, Senhor, pela nossa equipe. Obrigado, Te agradeço, Senhor, por o Senhor permitir estarmos, de certa forma, dentro da casa dos nossos irmãos aí. Eu te louvo, Deus, Glória a Deus. por cada pessoa que enviou as perguntas para nós. Sim, papai. E eu te peço que, em nome de Jesus, tu derrames espírito de sabedoria, de revelação sobre nós, sobre as pessoas que estarão ouvindo, para que as pessoas tenham realmente aquilo que tinham como dúvida esclarecidos nessa noite. E eu te peço, Deus, que nos dê graça para conseguirmos expressar, conseguirmos responder de acordo com aquilo que planejamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, meus queridos, vá se preparando, caderno, agenda, ou aquilo que você usa para anotar, seja no celular ou notebook, enfim. Tenha tudo em mãos que nós vamos estar iniciando agora, então, com as perguntas. Recebemos, né, uma lista de perguntas até considerável, né, que gostamos muito, achei umas perguntas bem legais e tudo mais, então nós vamos estar trabalhando em cima delas. E o que eu quero deixar aqui como, assim, para você ter em mente? Talvez você vai estar ouvindo algumas respostas que estaremos dando e vai surgir novas dúvidas no seu coração. Como nós falamos na live passada, nós iríamos receber as perguntas somente até o dia de ontem, terça-feira, né? Então, ou seja, as perguntas que nós temos em mãos foram recebidas ontem, né? Caso você tenha alguma dúvida durante a live, perguntas e respostas, lance ela na live. Não vamos dar total certeza de que iremos responder, mas tenha certeza de que elas serão anotadas, para que em um futuro, não muito distante, creio que nós vamos fazer novamente. Exatamente. Né? Então, você anota, né? Até mesmo se, caso você fez a pergunta, lançou na live, também anote no seu caderno ou qualquer lugar para que você possa estar
sendo respondido, talvez não hoje, mas um outro dia. Tudo bem? Então, meus queridos, sem mais delongas, vamos para a primeira pergunta. Primeira pergunta, ela é muito legal por causa que é um assunto que não trouxemos à tona ainda, né? Mas é um assunto que é importante, vamos dizer assim, é algo muito importante dentro da escatologia de Jesus. E qual que é? A pergunta foi: quando que vai se iniciar o milênio? Quando que vai ter o início do milênio? E você que tem nos acompanhado até hoje, você pode ver que quando há o retorno de Jesus, ali de acordo com o que nós vimos em Mateus 24 e tudo mais, há o quê? Há o retorno dele, explicamos a questão do arrebatamento, a ressurreição dos mortos, a transformação do nosso corpo, e falamos a questão da procissão, que tem um ponto de chegada, que é Jerusalém, né? E o que acontece quando chegamos em Jerusalém? Acontece aquilo que nós compartilhamos, que é a batalha, conhecida como a Batalha do Armagedon, onde vai ter essa guerra, e após essa guerra vai se iniciar o quê? Jesus, obviamente, sendo vitorioso com o exército dos santos e os anjos, ele iniciará então o milênio a partir quando for estabelecido o trono dele, realmente literal. Se lembra que nós falamos muito que o reino de Deus vai ser algo literal na terra? E como, abre aspas, um reino normal, né? Como uma estrutura de um reino, fecha aspas. Então, ou seja, Jesus, o milênio vai se iniciar quando Jesus entrar em Jerusalém e começando o seu reinado, né? Fala isso em Mateus 25 e Apocalipse 20, né? Então, quer acrescentar alguma coisa? Essa pergunta, na verdade, porque a gente não entrou tanto assim na aula nesse assunto, mas é algo que seria respondido claramente, provavelmente na próxima aula, né? É verdade. E seguindo para a próxima pergunta, essa mesma pessoa, ela perguntou, na verdade a pergunta dela, assim, foram várias, uma junto com a outra, né? Então a gente dividiu em partes assim a pergunta dela, e ela perguntou: quem irá fazer parte dele? Dele quem? Do milênio? Porque continua a pergunta. Então, nós acreditamos, mediante a Bíblia, que no milênio nós teremos os santos, aqueles que estarão com Jesus, aqueles que se converteram a Jesus, aqueles que confessaram Ele como Senhor, mas nós também teremos pessoas, como que eu posso dizer, pessoas comuns vivendo na Terra. E nós vamos falar de algumas referências bíblicas para estar falando sobre isso, né? Basicamente a gente enxerga isso em Apocalipse 20, quando Satanás ele vai ser solto ao final do milênio para enganar novamente os povos da terra. Então significa que haverão povos, não vai ser só em Jerusalém, é ali onde Jesus vai estar que terão pessoas. Terão pessoas ainda vivendo no Brasil, vivendo em outros países, vivendo nos Estados Unidos. E essas pessoas estarão vivendo como? Elas estarão sendo... elas estarão debaixo, obviamente, do reinado mundial de Jesus, mas elas serão pessoas que nem se converteram a Jesus, nem seguiram a besta ou o anticristo, e que sobreviveram à tribulação. Então, a gente tem passagens messiânicas muito claras, por exemplo, Isaías 2, diz assim: nos últimos dias, o monte do Senhor será o mais alto de todos, será elevado acima de todos os outros montes, e povos de todo o mundo irão até lá para adorar. Gente de muitas nações virão e dirão:
venham, vamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará os seus caminhos e nele andaremos. Pois a lei do Senhor sairá de Sião, e a sua palavra virá de Jerusalém. O Senhor será mediador entre os povos, e resolverá os conflitos das nações. Os povos transformarão suas espadas em arados, e suas lanças em podadeiras. As nações deixarão de lutar entre si, e já não mais treinarão para a guerra. Então, a gente enxerga nessa passagem que os povos da terra, aquelas nações da terra, elas virão até Jerusalém para adorar ao Senhor. Elas virão costumeiramente até Jerusalém para adorar Jesus, para aprender sobre Jesus, para serem ensinadas a respeito da lei do Senhor, como está falando aqui. Esses povos, eles transformarão as suas espadas em arados. Isso é muito interessante, porque nós costumamos pensar que no milênio as pessoas não vão mais trabalhar, mas por que as pessoas vão precisar de arados então? Né? Isso indica que as pessoas continuarão, as outras pessoas que não estarão ali em Jerusalém com Jesus, fazendo parte daquele reino ali, elas continuarão as suas vidas, elas continuarão trabalhando na terra, elas continuarão vendendo, comprando, e a lei que vai reger todas as coisas será a lei do Senhor. Você consegue imaginar, por exemplo, uma empresa vai ter que ter suas leis, né, dentro ali da empresa, os padrões ali do Sermão do Monte, Isso. Os padrões ali que Jesus ensina. E a gente costuma espiritualizar muito quando nós olhamos para o milênio. Nós achamos que nós vamos ser quase anjos, que as pessoas vão ser tudo transformado em anjos, que a terra vai ser um brilho, não vai mais ter as coisas, mas não. Nós vemos aqui claramente que as pessoas transformarão as suas espadas, aquilo que usavam para a guerra, em arados, para arar a terra. E não vai ser qualquer terra, vai ser uma terra cheia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai estar na terra inteira. A água vai ter o Espírito Santo, o mar vai ter o Espírito Santo, o ar que você respira vai ser cheio do Espírito Santo, porque o reino de Deus estará aqui, fisicamente, e ele estará impactando todas as áreas da sociedade. Então, as pessoas, respondendo à pergunta, haverão os santos, aqueles que serão ressuscitados, o povo de Deus. Mas haverão também pessoas que não se renderam ao anticristo, que sobreviveram à tribulação. E essas pessoas, elas continuarão vivendo suas vidas. E mais um versículo para nós falarmos e finalizarmos essa resposta. Isaías é um cara interessante, irmão. Irmão, Isaías 2 fala ali, né, da espada que vira em arado. Se você é uma pessoa que não gosta de uma enxadinha, se você é uma pessoa que não gosta de cultivar a terra, brincadeiras à parte. Eu falei que ia ser algo mais descontraído, né? Olha só, Isaías 65, a partir do versículo 20. Olha o que vai dizer. Nunca mais morrerão bebês de poucos dias. Nunca mais morrerão adultos antes de terem uma vida plena. Ninguém mais será considerado velho aos 100 anos. Meu irmão, olha isso, meu irmão. Somente os amaldiçoados morrerão jovens. Naqueles dias habitarão nas casas que construíram, comerão dos frutos de suas próprias videiras. Ou seja, o padrão de vida no milênio vai ser tão alto que se uma pessoa morrer com menos de 100 anos, é porque tem alguma coisa errada. Se uma pessoa morrer antes dos 100 anos, é porque ela foi amaldiçoada, como o texto está dizendo aqui. Então haverão, e lógico, isso é óbvio, que as pessoas que já foram ressuscitadas e os que foram arrebatados não podem morrer novamente. Justamente. Não é? Então, vão ter pessoas vivendo no milênio, e essas pessoas estarão debaixo do reino
do Messias. Porque se Jesus vai reinar, ele vai reinar sobre quem? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer. E também a questão de que vai ser um reino literal, né? E um reino precisa de pessoas para funcionar. Sim. Existe, para um reino, vamos falar então de algo assim, diminuir o campo de visão. Vamos olhar para um município. Para um município hoje funcionar, ele precisa de pessoas que façam o município funcionar. De maneira tal que, se não existir uma pessoa no município, o município não funciona. Sim. Vai ser um município vazio. E o reino, esse reino milenar, e obviamente o reino do Senhor Jesus Cristo, vai sim ser algo literal, onde vai ter pessoas que são os santos, e muitas, como o Gabriel está explicando, haverá pessoas também em demais regiões que não estarão alinhadas com essa mesma mentalidade, né? Porém, haverá... E quando a gente olha ali para o contexto da volta de Jesus, vocês já perceberam que os anos ali que antecederão a volta de Jesus serão anos de catástrofes, serão anos de terremotos, dos rios sendo destruídos, das florestas sendo destruídas, de cidades inteiras sendo destruídas. E aí eu pergunto para você, Jesus, eu que virou o jogo agora, eu que vou perguntar. Jesus, ele irá restaurar a terra durante 1000 anos. Mas, por exemplo, Jerusalém vai estar cercada pelos exércitos do anticristo. A cidade, com certeza, vai ser destruída em muitas áreas dela. Quem vai reconstruir essa cidade? Quem vai construir o templo de Ezequiel? Você já pensou? O templo que Ezequiel vê lá na cidade? Quem que vai construir? Então, se você está pensando que você vai para o milênio para ficar 24 horas por dia cantando santo, 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 santo ao redor ali, meu irmão, você vai trabalhar no milênio. Você vai reconstruir as cidades. Vai ter uma vida normal, né? Você vai reconstruir, você vai ser usado por Deus para construir um templo literal em Jerusalém, né? Nós abrimos aqui já essa, que nós iríamos talvez falar mais para frente, mas isso é muito interessante, porque nós temos o costume de olharmos para como vai ser, de pensarmos no milênio, de pensarmos na volta de Jesus, e nós tornamos as coisas muito chatas. Essa é a verdade. A nossa imaginação não consegue pensar algo como Deus planejou. Mas as Escrituras são muito claras, as Escrituras declaram que nós seremos usados por Deus ali no milênio para sermos pessoas que vão ser instrumentos da restauração na terra. Você entende isso? Nós seremos usados por Deus para restaurar tudo aquilo que foi destruído, tudo aquilo que vai estar corrompido. E o que também a gente pode deixar bem claro, que não vai ser um fardo para você fazer Claro isso. que não. Não vai ser um fardo, por exemplo, assim, lidar com pessoas, por exemplo, varrer a igreja, por exemplo, para ela é um fardo hoje. Se ela for salva, né, existe essa diferença. Se ela for salva, ou se não estiver viva na volta de Jesus, mas ela vai ressuscitar, se morreu salva, ela vai ressuscitar, ela no milênio não vai ser um fardo como era, por exemplo, em vida passar uma vassoura na igreja. Não, dando um exemplo você vai bem continuar passando vassoura na igreja. vai continuar passando a Não vassoura vai ter no templo. igreja, Brincadeiras à parte, né? Mas um exemplo, uma realidade, é um exemplo assim, né? Que a gente tem que entender que esse reino vai ser algo real e literal. Então vai funcionar normalmente como funciona as nossas vidas, só que não vai ser um fardo para nós, não vai ser um peso. Mas juntamente com essa pergunta, a terceira pergunta dentro de uma pergunta é o seguinte: no milênio existirá pecados? Ou melhor, a prática do pecado, né?
É algo muito importante nós pontuarmos, mediante isso, de que aparentemente, durante o reinado de Jesus não vai haver pecado. Né? Aparentemente. A gente não tem uma passagem assim que nos fala, né? Descrições assim, né, minuciosas sobre como que vai ser realmente, né? Assim, detalhes tão precisos como, por exemplo, a questão do pecado, vamos dizer. A Bíblia não... Algumas coisas nós temos, outras nem tanto. Isso, é onde nós vamos fazer um montante. Vamos recolher aqui, aqui, aqui. Porém, tem detalhes que a Bíblia não dá. Então, fica difícil nós dizer para você, vai ter. Não vai ter. Mas, aparentemente, durante o reinado de Jesus não vai haver, porque Jesus vai estar reinando. Porém, o que acontece? A Bíblia fala muito claramente que Satanás vai ser solto no fim do milênio. Você tem que entender, milênio é o quê? 1000 anos, né? Milênio. Então, no fim do milênio, Satanás será solto. E a Bíblia diz que terá um motivo para ele ser solto. Qual motivo que é esse? Enganar. Vai fazer as pessoas pecarem de novo. Fazer as pessoas pecarem. Então, isso é o que nos dá a entender que durante esse período em que Jesus vai estar reinando, sobre o milênio, que os santos estarão, né, operando tudo aquilo que nós comentamos aqui, é algo muito importante você entender que, de fato, no fim do milênio, haverá sim uma grande invasão, entre aspas, vamos dizer assim, do pecado, mas com a vontade permissível do Senhor, porque é bíblico, está na Bíblia e existe um cronograma, né, como está escrito. Então, nós podemos ter convicção. Haverá, então, pecado no milênio? Aparentemente, Jesus estará reinando. Não haverão guerras. Não haverão guerras. As espadas se tornarão em arados. As pessoas vão viver 100 anos. Vai haver longevidade. Então, o que de fato podemos entender? Aparentemente não haverá. Nós não temos assim uma passagem que vai dizer assim, não haverá pecado na terra durante 1000 anos. Justamente. Você entende? Não tem isso na Bíblia. Mas os textos que falam a respeito deste tempo parecem indicar que não haverá. E como vou pautar novamente, mas no fim deste período, é Apocalipse 20, né, que fala, né? Isso. Apocalipse 20 fala que no fim desse período de 1000 anos, Satanás será solto com o intuito principal de enganar, né? Então, ou seja, podemos imaginar, Gabriel, tu vai estar 1000 anos vivendo no milênio e vivendo o quê? Debaixo da jurisdição de Jesus, né? Uhum. E debaixo da autoridade de Jesus como rei, né? Mas no fim, por exemplo, desse período de 1000 anos, Satanás será solto com o intuito de enganar a ti mesmo. Sim. De te enganar, vamos dizer assim, de enganar você. Por quê? Porque é algo que a Bíblia nos dá como um plano, um segmento que vai acontecer. Ele vai enganar esses povos da terra que nós falamos. Você vai ver lá, por exemplo, que Apocalipse, né? Apocalipse 20. Apocalipse 27, nós vamos 20, versículo 7. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações em todas as extremidades da terra. Ele as reunirá para a batalha, um exército poderoso e incontável como a areia da praia. Subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada. Percebe? Vai ter o povo santo, que são aqueles que foram arrebatados, os que foram ressuscitados na primeira ressurreição. Mas na terra haverão outras pessoas vivendo também. E aqui, é claro, Satanás vai enganar novamente um grupo de pessoas para se reunir, para tentar destruir novamente, né? No fim do milênio. Fazendo com que elas duvidem até mesmo do que é que elas estavam vendo durante aquele período. Exatamente. Então, respondido essa, nós vamos para a quarta e última pergunta dentro de uma pergunta que essa pessoa fez. Ela perguntou: os animais viverão entre os seres humanos em harmonia no milênio? E agora?
Uma boa pergunta. Vamos ver o que a Bíblia diz. Isaías 11 diz assim: do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo. Parece que fala sobre Jesus, não sei o que você acha. Sim, um novo ramo que de suas raízes dará fruto. E o Espírito do Senhor estará sobre ele. O Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base em falsos rumores. Fará justiça aos pobres, tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. O sopro da sua boca destruirá os perversos, vestirá a justiça como um cinto, a verdade como uma cinta nos quadris. Então você percebe que aqui está falando sobre Jesus? É claro, é óbvio que essa passagem está falando sobre Jesus. Naquele dia, o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo deitará junto ao cabrito, o bezerro estará seguro perto do leão, e uma criança os guiará. A vaca pastará perto do urso, e os seus filhotes descansarão juntos. O leão comerá capim como a vaca, o bebê brincará em segurança perto da toca da cobra. Sim, a criancinha colocará a mão num ninho de víboras. Em todo o meu santo monte se fará mal, nem haverá destruição. Pois como as águas enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor. Então você percebe que essa passagem ela é sobre Jesus, e ela é uma passagem sobre Jesus falando a respeito do milênio, porque está falando aqui de Jesus já reinando, está falando que a terra estará cheia de pessoas que conhecem o Senhor. Fala aqui que em nenhum lugar do meu santo monte haverá mal, nem haverá destruição. E, óbvio, está ali falando que os animais não vão matar as pessoas. Os animais viverão em harmonia com as pessoas. A criação, é interessante nós citarmos aqui que Jesus não está voltando simplesmente para restaurar a raça humana. Jesus está voltando para restaurar toda a criação. Toda a criação caiu com o pecado de Adão, não foram só os homens. E, por exemplo, nós temos uma passagem muito, que a gente costuma falar muito, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E a palavra para mundo ali é cosmos, que significa tudo. Não está falando daqueles que vivem no mundo, daqueles que não estão na igreja. Está falando da criação inteira, está falando de terra, está falando de natureza, está falando de animais, está falando dos homens. E Deus ama a criação, Deus ama o mundo. E Ele vai restaurar o mundo através de Jesus, no reino milenar. Respondido? É, isso aí mesmo. Então haverá os animaizinhos, né? O que acontece, irmão? A próxima pergunta que foi feita para nós, eu acredito que ela é muito legal para a gente estar trabalhando em cima, porque ela faz menção à passagem de Apocalipse. Ela está descrita em Apocalipse 7. A pergunta é o seguinte: por que serão selados 144.000 da tribo de Israel? Essa é a quantidade de salvos? Né? A pessoa perguntou assim. O que fala Apocalipse 7? Diz assim: e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos que fora dado que danificassem a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fonte os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo: 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí fala ali, discorre o quê? Que haverá 12.000 de cada tribo, né?
Então, uma matemática básica, 12 vezes 12, 144, né? Segundo matemática, é 144. Então, nós podemos ter uma base do quê? Muitos creem até mesmo que esse número é simbólico, né? Sim. As pessoas elas vão dizer que, a maioria, né, vai dizer que esse versículo é simbólico, pelo simples fato de né, de João estar escrevendo 12.000, que é 12, que é um número que significa algo para o contexto judaico, né? 12 tribos de Israel e tudo mais. E ele cita exatamente 12.000 de cada uma das 12 tribos. E 12 vezes 12, 144. Então as pessoas vão fazer ali uma espécie de numerologia, né? Tipo assim. Mas é interessante, eu acho que nós até esquecemos de acrescentar que em Apocalipse 14 vai falar novamente sobre esses 144 mil. Vai dizer assim, então viu o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele estavam 144 mil que tinham o nome dele e o nome do seu pai escritos na testa. Então, são duas passagens que nós vamos ver esse número sendo falado, né? E justamente, então, se você for pesquisar sobre, você vai ver pessoas que creem que literalmente será um número fixo de 144 mil judeus. Isso. Então, nós temos que definir já uma coisa. Essa passagem ela está se referindo especificamente ao povo judeu. Isso. Ao povo de Israel. É claro ali que está dizendo que serão das tribos de Israel. E isso significa, a passagem, né, ela dá a entender que se essas pessoas elas estarão sendo preservadas ali dos juízos que virão sobre a terra. E nós podemos entender também que você pode ver que a nação de Israel sempre foi considerada como a nação escolhida pelo Senhor. Correto? Correto. Então, o que acontece? Pelo que podemos pesquisar e entender, muitos também creem que isso é uma forma de Deus o quê? Preservar, né, de que Israel de fato será salva durante esse período. Então, ou seja, se ali está falando que é 12 mil de cada tribo, então nós temos que ter convicção de que no mínimo vai ter 144 mil. No mínimo vai ter 144 mil judeus que serão salvos, serão selados por Deus justamente com o intuito de serem salvos. E se você tem acompanhado a nossa aula, teve um momento que a gente falou sobre a questão em Mateus 24, quando Jesus fala sobre ser salvo, está se referindo a corpo físico, né? Ou seja, exatamente, ser salvo da morte, né? Não chegar ao, vamos dizer assim, ao extremo de morrer, mas ser salvo, ser guardado com vida e haver uma proteção, né? Vamos dizer assim. Então, é o que cremos sobre isso. Vai haver esses 144 mil com o intuito do quê? De Deus proteger a nação de Israel, né, assegurando Israel durante esse período, que vai ser um período onde vai haver juízo sobre a terra, no contexto. Né? Por exemplo, você entendendo que a igreja será protegida, né, durante a tribulação, como nós falamos aqui. E aparentemente esse versículo está falando a respeito de que uma parcela do povo judeu, uma parcela de pessoas que são da linhagem ali de Abraão, também serão protegidas durante esse tempo. Porque provavelmente são pessoas que confessam Jesus como seu Messias, né? Então hoje nós, por exemplo, em Israel hoje, são cerca de 6 milhões de judeus em Israel. E são cerca de 20 mil judeus messiânicos. Então, se tu for parar para pensar, é uma porcentagem mínima. E eu já, pesquisando sobre isso, né, e lendo alguns livros de judeus messiânicos, eles acreditam que esse homem que eu li esse livro,
doutor Dan Juster, se você quiser pesquisar depois, o livro se chama Páscoa. Ele acredita que esse número de 144 mil, ele como um judeu messiânico que confessa Jesus, né, como seu Messias, ele acredita que esse número de 144 mil ele é simbólico, ele acredita. E que serão muito mais judeus messiânicos naquele tempo. Então, eu particularmente, o Vinícius, nós acreditamos que parece ser algo literal esse número. Mas eu quero deixar claro para você que tem muitas pessoas que compartilham talvez até mesmo de uma mesma visão do que nós. Esse doutor Dan Juster é um homem muito sábio, e ele segue praticamente a mesma linha que nós aqui, e ele como judeu messiânico, que tem uma igreja em Israel, mas ele vê essa passagem de uma outra maneira. Então, é muito delicado nós cravarmos a respeito de algo que a Bíblia não está dizendo se é literal ou não, né? Aparentemente parece ser, certo? Sendo que também, quando Jesus travar a batalha com o anticristo em Jerusalém na sua vinda, haverá uma conversão em massa, né? Isso, essa é a questão. Esse selo sobre esse número de 144 mil será uma proteção durante o período da tribulação sobre eles. Por quê? Porque eles serão ali salvos. Eles provavelmente já confessarão Jesus antes da tribulação chegar. Então essas pessoas não passarão pela tribulação também. Quer dizer, estarão na terra, mas serão protegidas, né? E quando Jesus chega em Jerusalém, como nós terminamos na última aula, a nação de Israel, ela se converte a ele. Após a tribulação, aqueles que sobreviverem e estiverem vivos se converterão a Jesus. Mas essa passagem, o selo, significa o quê? Significa que eles serão protegidos durante esse período de tribulação na terra. Próxima pergunta. Eu acho que é a próxima, né? É a próxima. Que é a 3. Essa pergunta é uma pergunta também muito interessante, que possui diversas interpretações. A pergunta é: quem é a mulher grávida de Apocalipse 12? Né? Muita gente já perguntou. Os jovens aqui da igreja já perguntaram numa oportunidade que nós tivemos para esclarecer isso, né? Então, Apocalipse 12, nós vamos ler. Eu pulei uma pergunta, não? Não, né? Não, mas é porque a gente tinha... Tu ia falar dessa, né? Tinha feito um cronograma, mas a gente calculou errado. Mas pode ver. Calculamos errado, irmãos, desculpa. Então, foi visto no céu um grande sinal. É importante nós destacarmos, então, que essa passagem, logo de cara, ela não é literal. Não está falando literalmente sobre uma mulher com sol na cabeça e com 12 estrelas ao redor dela. A passagem já começa dizendo: foi visto um grande sinal. Sinal é um símbolo, não é literal. Ela estava grávida e gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. Outro sinal foi visto no céu. Um enorme dragão vermelho. Então não tem dragão, irmão. É um símbolo, né? É um sinal. Você é louco. Com 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas nas cabeças. Com a cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra e tudo mais. A mulher deu à luz a um filho varão, que governará todas as nações com cetro de ferro. E ele foi arrebatado para junto do Deus no seu trono. Tá, vamos lá. A mulher deu à luz a um filho que governará todas as nações com cetro de ferro. Quem é esse filho? Senão Jesus, né? A passagem é muito clara a respeito disso. E isso é o que leva, às vezes, uma grande interpretação errada. Eu já vi gente dizer que é uma constelação de estrela que tem no espaço. Vocês estão rindo aí, né? Os dois aqui. Que é uma estrela que apareceu aí, era uma constelação, 12 estrelas, não sei o quê.
essa mulher deu à luz a um filho que governa todas as nações. E esse filho foi arrebatado para junto de Deus no seu trono. Você pode se lembrar que Jesus, após a crucificação, o que aconteceu com ele? Foi arrebatado, está ao lado de Deus no trono. Direito. Amém? Não é isso? Então, quem é essa mulher? É isso que é a pergunta. Nós não vamos nos estender muito aqui para frente, não vamos falar do dragão, não. Vamos falar só da mulher. Diz assim: uma mulher vestida de sol, com a lua sob os pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Parece que é uma simbolologia, um negócio assim, uma simbologia, né, estranha. Por exemplo, mas para interpretarmos isso aqui, existe talvez algo na Bíblia parecido, semelhante, que possa nos dar uma resposta para isso? E a resposta é sim, existe. Gênesis, capítulo 37, vai dizer o seguinte. E você vê como escatologia, ela está linkada desde Gênesis a Apocalipse. Nós estamos pegando uma referência de Apocalipse e estamos ligando ela porque faz menção a algo lá de Gênesis. Olha só o que vai dizer em Gênesis 37, versículo 9, é o sonho de José. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou aos seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Então, não parece que é a mesma coisa que está falando ali? Quais elementos que estão falando aqui? Uma mulher vestida de sol, lua e estrelas, 12. Por que José viu 11? Porque ele é a 12ª estrela. Então, você pode se lembrar quem são os irmãos de José, irmãos? São os patriarcas de quem? De Israel, né? Então, essa passagem, ao nosso ver, por isso aqui nós já poderíamos definir. Mas, seguindo adiante, fica ainda mais claro que essa mulher de Apocalipse 12 está falando de Israel. Está falando do processo de desenvolvimento de Israel como nação. E se não ficou claro ainda para você, qual foi o lugar em que Jesus nasceu? Israel. Israel, como nação, deu à luz a Jesus. Aquele filho varão que vai governar todas as nações com cetro de ferro. Se você continuar sua leitura de Apocalipse 12, com isso em mente, vai tudo fazer sentido para você. Que você vai enxergar claramente ali. É importante também nós falarmos que Apocalipse 12, ele é uma seção parentética do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele tem, por exemplo, se você começar em Apocalipse 1, Apocalipse do 1 ao 4, as cartas às igrejas. Apocalipse do 5 em diante, até o 7, até um pouco mais, na verdade, vai começar a falar sobre Deus liberando os juízos, sobre selos e tudo mais. E quando você chega em Apocalipse 12, parece que estranho, porque vai estar falando de algo que já aconteceu antes, que é Jesus nascendo, né? Por quê? Porque é um parênteses. João, quando ele escreve, é como se ele tivesse aqui, vamos abrir um parênteses, vamos falar agora do desenvolvimento de Israel como nação, nesse capítulo. E no final ali ele fecha o parênteses, continua a história, né? Parece que está fora da cronologia, né? Que Apocalipse 12 parece que está totalmente fora. E é por isso, porque é uma seção parentética dentro do livro. Então, se você continuar lendo ali, você vai ver claramente que o capítulo inteiro está falando sobre a perseguição e a tentativa de Satanás de destruir Israel. E você vai ver, é muito interessante, no final do capítulo, vai dizer assim, deixa eu abrir aqui que eu agora abri Gênesis. Essa pergunta é boa, irmão, me empolguei, desculpa. Vai dizer assim,
vai estar falando sobre o dragão, e aí depois surge ali também uma besta, né, que vai perseguir essa mulher no deserto e tudo mais. E olha só o que fala no versículo 17. O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, olha só, esse homem que eu falei para vocês agora, o Dan Juster, ele como um judeu messiânico, ele vê essa passagem e eu enxergo da mesma forma. Na verdade, antes de ler o livro dele e estudar a respeito da visão que ele tem, claramente aqui está se falando a respeito da perseguição que aconteceu por muito tempo de Satanás especificamente contra a nação de Israel. E aqui, por não conseguir destruir a nação de Israel, o dragão, que é Satanás, se volta contra o restante dos filhos, todos os que obedecem aos mandamentos. Então, parece aqui claramente que é uma perseguição não só com Israel, mas também com a igreja, porque ele se volta para perseguir a igreja. Então, respondendo à pergunta de maneira objetiva e clara, dando todas as referências, a mulher de Apocalipse 2, naquilo que nós acreditamos, está se referindo à nação de Israel. E o texto de Apocalipse 12 está falando sobre o processo de desenvolvimento, está falando sobre a tribulação em Israel, e tudo mais. Existem, obviamente, diversas interpretações, mas quando nós olhamos à luz das Escrituras, ela mesmo nos fornece algo parecido com aquilo que João está escrevendo aqui em Apocalipse 12. Justamente. Então, de forma objetiva, como o Gabriel falou, a mulher é Israel, né, mediante aquilo que podemos ver à luz da palavra. E eu acredito que nós estamos falando sobre algo assim que é tudo em um tema. É tudo um tema, porém você está vendo que até mesmo estamos falando de coisas que ainda não comentamos. Que nós não chegamos, né? Não chegamos a esse ponto ainda nas aulas. Nós chegaríamos nisso, mas nós já estamos adiantando, né? Mas já estamos fazendo questão de falar, e até mesmo quando chegarmos, você já vai estar afiado já. Então, irmão, outra pergunta que foi feita para nós aqui, eu considero ela bem importante, bem legal, porque é uma dúvida que eu acredito que muitos têm e até mesmo vai sanar essa dúvida do nosso meio, né? Porque qual que é a pergunta? Quando Jesus vier, o que vai acontecer com os que estavam, os que estão no seio de Abraão? E antes de responder, eu quero ser bem claro, porque tanto eu quanto o Gabriel, ao recebermos essa pergunta, nós chegamos a um consenso do que a pessoa está se referindo às pessoas que hoje, já morreram, né? Então, a pergunta tem esse intuito, né? O que vai acontecer com as pessoas que já faleceram? Ou seja, porque existe aquela questão de que as pessoas que já morreram, elas foram para onde? Foram para o seio de Abraão. Existe esse termo. E da onde que vem isso? De onde que vem isso? Vem lá da parábola do rico e o Lázaro, onde Jesus ensina, que é Lucas 16, né? Isso. Lucas 16... Quais que são os versos? A partir do verso 19. Tá. É importante, irmão, dando um embasamento enquanto o Vini abre ali, que aqui, nessa passagem, você vai ver que é uma sequência de parábolas. Lucas 15, a parábola da ovelha, parábola da moeda, parábola do filho perdido. Olha só, parábola do administrador. E aí, antes de Jesus começar a falar aqui do rico, que é outra história, parábola que Jesus inventa para explicar um ponto, vai ter alguma questão ali com os fariseus. Jesus vai ter uma breve discussão com os fariseus. Então essa parábola, ela está inserida dentro de um contexto
de diálogo ou de exortação de Jesus aos fariseus, que são os mestres da lei que haviam ali no tempo de Jesus. Justamente. Irmãos, é no verso 19. 19 em diante. Isso, é. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Então, ou seja, o homem de fato era rico e se vestia muito bem. Ao seu portão fora, deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, ou em outras versões diz lepras, né? O qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham e lambiam as úlceras, as feridas. E veio a morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos para aonde? O seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E ali continua, né? O rico foi para o inferno, né? Ele olhava Lázaro, né? E tudo mais, ou melhor, Lázaro, né? Então, via ele. Então, tudo tem a questão. O rico foi para um lugar onde até mesmo ele disse, somente uma gota de água, né, na minha língua e tudo mais. Existe uma expressão assim. Mas qual que é a ênfase? É o seio de Abraão, que está dizendo aqui no verso 22 em específico. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E esse termo, seio de Abraão, envolvido bem quando surge o judaísmo no segundo templo. Então, pelo que eu também pesquisei e fui a fundo, era algo muito utilizado e quando havia, por exemplo, assim, eu vou falar sobre aquilo que eu vi, daí tu complementa mediante aquilo que está aqui. Que também era muito utilizado numa questão, por exemplo, numa reunião, num banquete. E, por exemplo, o termo seio de Abraão era utilizado quando o homem, por exemplo, estava aqui e poderia recostar o lado esquerdo ou o seu braço esquerdo sobre aquele que estava ao seu lado. Então, ou seja, quando você reclinava a cabeça sobre o peito daquele que estava ao seu lado, era utilizado esse termo, sobre o descansar no seio de Abraão. Porém, existe algo de outra forma que podemos ver, que é o que eu vou pedir para o Gabriel estar explicando aqui. Então, essa expressão, seio de Abraão, ela surge ali com o judaísmo do segundo templo, quando o povo volta do exílio, onde muita da cultura judaica se perdeu e se criaram novas doutrinas e tudo mais. Essa expressão seio de Abraão nada mais é do que o lugar que os fariseus, os judeus costumavam dizer que iam as pessoas boas quando morriam. Justamente. Então, se você é uma pessoa justa, você vai para o seio de Abraão, que é o céu, né? Que é um lugar de descanso, né? Uhum. Então, a primeira coisa a dizer sobre essa passagem é que ela é uma parábola. Então, ela não pode ser tida como literal. Ela não pode ser tida como base para nós criarmos uma doutrina de que existe um lugar separado, o seio de Abraão. Entende? Jesus estava falando com quem? Com os fariseus, usando a linguagem que os fariseus usavam. Então, o que ele explica na parábola? Que não importa se você for um rico, se você for uma pessoa ruim, você vai para o inferno. E não importa se você for um mendigo, se você tiver um coração bom e crer nele, você vai para o céu. Você está entendendo? Então, seio de Abraão nada mais é do que uma maneira que os judeus ali usavam para se referir ao lugar que as pessoas justas vão quando morrem. Justamente. Então, vamos aqui agora responder a pergunta. Porque qual que é a pergunta? Quando Jesus vier, o que vai acontecer com aqueles que estão no seio de Abraão? Então, ou seja, a pessoa está interpretando como se as pessoas estivessem de fato no seio de Abraão.
Então, a resposta é o seguinte: essas pessoas que já vão estar mortas e morreram salvas, no sentido de morrer salva, em que sentido? De que se conservaram até o fim santos e irrepreensíveis mediante a vontade do Senhor e o evangelho do Senhor. Então, ou seja, reconheciam o Senhor como o único e suficiente Salvador, enfim, criam na obra da cruz e no evangelho do reino que levava ao arrependimento, e além disso, essas pessoas, então, serão o que vai acontecer com elas no fim dos tempos, ou melhor, na volta de Jesus? É aquilo que fala em 1 Tessalonicenses 4, do verso 16 e 17. E lógico que isso se aplica também àqueles que morreram com Deus antes de Jesus vir à Terra, né? Justamente. Aqueles que foram fiéis assim mesmo, tal como diz ali Abraão, né? Aqueles homens que Deus usou, que foram utilizados por Ele como instrumentos para fazer muitas coisas na Terra. Para não ficar dúvida, eu vou ler aqui o que está falando no verso, que diz o seguinte, verso 16 e 17, 1 Tessalonicenses 4. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, está falando aqui da volta de Jesus, ou a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, que é a 7ª trombeta. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, respondendo a pergunta bem objetivamente, o que vai acontecer com as pessoas que morreram com Cristo? Elas ressuscitarão primeiro. E depois os santos que estão vivos na terra serão arrebatados, né? Então, isso acontece no momento da volta de Jesus. Ao som da 7ª trombeta, aqueles que morreram salvos ressuscitarão. Tá, pode ir. Então, nós temos aqui uma pergunta que já foi respondida: quando iniciará o milênio, né? Certo? E tem uma aqui interessante: em que período será o julgamento? Irmão, eu até pulei uma pergunta que tinha antes, porque uma pessoa acabou de me mandar aqui no WhatsApp, ao vivo. A pessoa me perguntou assim: quando Satanás for solto depois do milênio, vai haver novamente um juízo? Um julgamento? Porque se você for ler Apocalipse 20, 21, está falando sobre um julgamento depois do milênio, né? Então, em que período ocorre o julgamento? Depende de que julgamento você está falando, quando você faz essa pergunta. Porque nós cremos à luz das Escrituras que no contexto escatológico existem 2 julgamentos. Um desses está lá em Mateus 25. Vamos para lá? Vamos ler a Bíblia? Está abrindo aí? Estou abrindo aí. Eu vou abrir o de Apocalipse 20. Isso, já abre lá. Mateus 25. Nós vamos chegar nele na nossa aula que nós estamos fazendo. Nós iríamos falar outra pergunta que nós iríamos responder na aula. Mas isso é muito interessante. Mateus 25, Jesus vai continuar ali com parábola das 10 virgens, parábola dos servos, parábola do fulano, juízo final, chega ali. Percebe? Versículo 31. Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará no seu trono glorioso. Certo? Então aqui está falando do momento em que Jesus volta. Vai acontecer tudo aquilo que nós falamos na última aula, terminando com Jesus se assentando no trono. Certo? E preste atenção no que está escrito no versículo 32. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda.
Então, nós vemos aqui que esse julgamento de Mateus 25, ele não é um julgamento de indivíduos, ele é um julgamento de nações, ele é um julgamento de povos. E quando nós vemos aqui a palavra nações, está se referindo novamente a etnos, está se referindo novamente a grupos de pessoas. Então, nós temos esse julgamento que vai acontecer ao início do milênio. Antes de Jesus, assim que Jesus se assenta no trono, o que vai ser a primeira atitude dele como rei? Ele vai reunir as nações e julgar as nações. E aqui em diante vai ter os critérios, né, desse julgamento. Não sei se a gente entra nisso hoje. Acho que vai ficar muito extenso. É. Mas eu quero deixar claro para você que eu já vou dar um exemplo aqui, vou dar uma palhinha, porque nós vamos chegar nele daqui a pouco. Daqui a pouco chega. Tá quase Você percebe que esse versículo está inserido no contexto do sermão escatológico de Jesus, Mateus 24 e 25. Então, nós vemos pessoas utilizando o que vai ter aqui daqui para frente como modo de pregar justiça social, como um versículo que embasa pregações para você ajudar os pobres e tudo mais, que é certo, nós temos que fazer tudo isso. Mas o versículo, a passagem de Mateus 25, não está falando sobre justiça social. Não está falando sobre você fazer obras de bom moço na rua. Você vai ver que no final ali, vai estar falando a respeito de salvação e castigo. Então, se esse verso estivesse falando sobre justiça social, então as pessoas seriam salvas por justiça social. Por obras. E seriam salvas pelas suas obras. Então, é meio controverso você acreditar que Mateus 25 está falando especificamente sobre justiça social. Está falando especificamente sobre fazer o bem, fazer das suas próprias forças. E vai ficar um mistério em aberto, porque nós vamos responder o que está falando esse versículo mais para frente. Eu falei aqui que me mandaram a pergunta no WhatsApp. Não, mas eu também recebi, eu não tinha visto. Mandaram mais a 5 pessoas aqui. Irmão, não vai ter. Não vou responder mais ninguém. Porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Fechamos então, a janela da graça aqui. Continuando a resposta, né? Em que período acontece o julgamento? Acontece um julgamento no início do milênio, que é um julgamento de nações. E lá em Apocalipse 20, Apocalipse vai 20 explicar. Fala sobre o julgamento o que chama-se, né, o julgamento do trono branco, né? Então você pode anotar, haverá o julgamento das nações, que é no retorno de Jesus, né? E haverá o quê? O julgamento do trono branco, que é após o milênio, que é justamente nesse período aonde Satanás será solto. Apocalipse 20 fala sobre isso. Eu vi descer do céu um anjo que nele tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, ou seja, está falando do milênio, né? O qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto. Por quanto tempo? Por um pouco tempo. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal da fonte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo Jesus durante 1000 anos. E lá no versículo, deixa eu achar aqui, 11 diz assim, e vi um grande trono branco, para encurtar a história aqui, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu,
e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Aí versos 14 e 15, os dois últimos. E a morte e o inferno foram lançados no fogo, no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aqui está a descrição do julgamento do trono branco. Ou seja, após os 1000 anos. Após o milênio. Você percebe a diferença que existe, é claro, é evidente, entre Mateus 25, o juízo, e Apocalipse 20. Aqui, em Mateus 25, não está falando de pessoas sendo ressuscitadas, não está falando de nada, está falando que as nações, aquelas pessoas que estarão ali, que sobreviverem à tribulação, elas serão trazidas à presença de Deus e serão julgadas. E Apocalipse 20 está falando que todos os mortos de todas as épocas justamente serão ressuscitados, colocados diante de um trono branco e serão julgados especificamente de acordo com as suas obras. E qual que será a condenação disso? A segunda morte. E é interessante nós falarmos que aqui, quando em nenhum desses juízos, aqueles que estarão com Jesus, que foram arrebatados, que foram ressuscitados, eles não passarão por nenhum desses juízos. Justamente. Nenhum desses julgamentos. As pessoas que serão os santos ali do milênio, não serão julgados no primeiro julgamento e nem no segundo, porque o sangue do Cordeiro já os justificou diante de Deus. Isso está se referindo àquele grupo de pessoas que tu mencionou no início. Isso. Aquele grupo de pessoa que vai estar vivendo em terra, porém vão ter também a questão de vão ter a longevidade, porém morrerão. Haverá morte. Mas agora você pode pensar, mas quem ressuscitou vai morrer novamente? Não, né? Porque haverá transformação de corpo, e como diz em 1 Coríntios 15. Então a gente pode entender claramente de que no retorno do Senhor, os mortos ressuscitarão, e aqueles que estão em vida, que serão arrebatados, receberão o corpo glorificado, assim como os mortos, né? Porque receberão corpos. Então, esses corpos que a gente chama de corpo glorificado é um corpo que será, sim, suportar ou comportar uma grande peso de glória do Senhor, majestade, beleza, esplendor. E não só isso, mas também muitos podemos olhar à luz da Bíblia que será um corpo que não há de experimentar a segunda morte. Por exemplo, quando nós vemos Jesus escrevendo a carta à igreja em Esmirna, em Apocalipse 2, ele vai dizer que aquele que for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. E o que é segunda morte? É o castigo daqueles que forem considerados culpados no julgamento do trono branco. Que no fim do Apocalipse 20 fala que é o lago de fogo, né? Sim. Então, as pessoas que estiverem com Cristo, você percebe que aqui nós estamos falando de 2 julgamentos, 2 ressurreições. Quando Jesus vem, os santos serão ressuscitados, aqueles que morreram salvos, você está entendendo? E nós, os que estivermos vivos, como diz Paulo, não sou eu que estou dizendo, é Paulo que diz, serão arrebatados. Esses não passarão pelo julgamento. Em Mateus 25, ao começar do milênio, existe uma separação de nações. Existem aquelas nações que Jesus vai dizer, servo bom e fiel. E existe aquele
que Jesus vai dizer, aquelas nações, aquelas pessoas os bodes, que Jesus vai dizer e vai chamar eles de bodes. Entende? Então, e em Apocalipse 20 nós temos uma segunda ressurreição, dessa vez de todos aqueles que não foram ressuscitados na primeira, ou seja, que não morreram salvos em Jesus. Então, todas as pessoas da história que viveram em todas as épocas serão apresentadas diante do trono branco, serão julgadas de acordo com os seus atos. E isso exclui, obviamente, aqueles que já foram justificados, que estarão junto com Jesus, que estarão já dentro do reino. Respondido? Vou resumir essa última parte que o Gabriel falou, porque eu acho muito importante. Haverá duas ressurreições. Você deve ter ficado meio louco agora, porque nós não comentamos sobre isso até hoje. Mas o que ele está querendo dizer? Quando Jesus voltar, haverá a ressurreição dos santos. Então, acho que você não pensou nesse detalhe. Mas todo mundo que morreu até hoje, todos são os santos? Não. Eu conheço pessoas que morreram que nem sequer se dobraram diante do Senhor, reconheceram seus pecados, não conheciam o Senhor, não tinham contato. Então, de forma cruel, podemos analisar que possivelmente essa pessoa não morreu salva. Então, ela não será para sempre. Não está falando de quanto tempo vamos viver, mas sim de vivermos ao lado de Jesus, desfrutando das bênçãos que Ele trará sobre nós. Justamente. Então, ficou claro? Ressurreição quando Jesus vem dos santos. Arrebatamento. Julgamento das nações em Mateus 25. Inicia-se o milênio. No fim do milênio, haverá a ressurreição de todos aqueles que viveram um dia. Serão julgados novamente. E aí ali vai dizer que é de acordo com as suas obras, né? Com aquilo que eles fizeram. E é isso. Então, quando será o julgamento? Depende de que julgamento você estava se referindo. Tem um no início e um no final, né? Então, tem esses dois julgamentos. Esclarecemos ele, julgamento das nações e do trono branco. Temos mais 3 perguntas. Fora as que mandaram no WhatsApp. Fora as que mandaram no WhatsApp. Irmãos, peço desculpa para você, mas você que mandou na live e não vamos conseguir responder, né? E você que mandou no WhatsApp também não vamos conseguir responder mais nada. Porém, nós vamos guardar suas perguntas com muito carinho, porque um dia nós vamos retornar, né? Não muito longo. Não somos Jesus, mas iremos retornar. Informal assim, né? Respondendo perguntas. Mas essas 3 perguntas, eu vou responder as 2 menores e vou deixar aquela maior para ti, Gabriel. Beleza? Porque daí eu vou ser mais breve. Então, vamos lá. Uma pergunta. Existe algum sentido escatológico na vida de Enoque? Então, isso aqui é algo assim que nós podemos analisar, de que há muitas teorias, né, diante da vida de Enoque. Por quê? Porque fala que ele foi para junto de Deus, né? Ou seja, ele foi arrebatado, né? Aquilo que a gente chama de arrebatado. Sumiu. Ele sim sumiu. Simplesmente sumiu. Então, o que nós podemos analisar? Muitos dizem que o que acontece? Que Enoque será uma das testemunhas juntamente com Elias, como fala em Apocalipse. Que foram os 2 que não morreram. Isso, que foram os 2 que não morreram. Eles foram arrebatados em vida, ou seja, não experimentaram o dano da morte, e por aí vai. Então, há um sentido escatológico na vida de Enoque? Talvez. Eu, particularmente, minha interpretação ali, mediante o que a gente vê no livro de Apocalipse, eu acho que não será ele. Eu acho. Mas é a minha opinião. Agora, a Bíblia não diz quem é. A Bíblia não diz quem é. Mas o que eu vou dizer para você? Pode ser que tenha sim.
Não podemos descartar nenhuma hipótese, porque é algo que pode acontecer, assim como tem muitos homens de Deus que creem, né? Vou pular agora para a última pergunta que eu vou responder, a penúltima, né? E depois o Gabriel tem mais uma, para encerrarmos. Uma pergunta de uma irmã tão querida, né? Irmã, eu fiz questão, né? Você vai ver essa live amanhã de manhã. Sabe? A senhora vê no outro dia. Aleluia. Mas, irmãos, essa irmã me fez uma pergunta e eu faço questão de responder, porque eu amo muito essa pessoa. Não vou dizer o nome. Não, estou brincando. Mas é uma pergunta muito edificante, porque é uma pergunta, vamos dizer assim, que é uma dúvida saudável que existe. Uma dúvida sincera. Sincera, essa é a palavra. Como virão os cavalos do Apocalipse, né? Então, irmãos, se você for ler ali em Apocalipse 6, do 1 ao 17, fala sobre os selos. Serão 6 selos que serão quebrados por uma pessoa, que é quem? O Cordeiro, a qual João, no capítulo anterior, pergunta, há uma voz, né, que declara no céu: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? E então o próprio João escreve que ele lamentou, chorou, porque não foi achado na terra e nem no céu alguém digno. Mas eis que surgiu uma voz: o Cordeiro, né? Então, ou seja, eu não estou me lembrando muito bem a descrição, mas se não me engano é o Cordeiro que venceu. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Isso, essa expressão. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, somente Jesus, o Cordeiro, foi quebrar esses selos de Apocalipse 6. Então, ou seja, os selos estão do verso 1 ao 8. Então, do 1 ao 17, desculpa. Porém, do 1 ao 8 fala sobre os 4 cavalos. Então, ou seja, tem mais 2 selos, né, que não tem cavalo. Então, ou seja, são 6 selos, mas 4 deles, os 4 primeiros, possuem cavalos. E a pergunta é: como virão esses cavalos? A Bíblia não fala. Não fala como que vai vir esse cavalo. Vão vir nas nuvens. É literal um cavalo. Particularmente, essa é uma questão muito assim, não sei se nós podemos encarar como algo literal, né? Porque o que acontece? Tem muitas pessoas que interpretam como o cavalo branco, que é o primeiro, do primeiro selo, como se fosse uma operação do anticristo, e os demais também, mas em ênfase no primeiro. Então, o primeiro claramente faz uma referência ali que ele vai dizer que é algum cara no cavalo branco, né? Que parece ser se referindo ao estabelecimento do reinado do anticristo. E tem muitas pessoas que chegam ao extremo de dizer que é Jesus, né? Por estar branco, mas não vamos nem entrar. Não confunda o cavaleiro de Apocalipse 6 com o de Apocalipse 19. Por favor, né? Não tem nada. Mas o que eu vou resumidamente responder essa pergunta? Como virão os cavalos? A Bíblia não diz como que os cavalos virão. Apenas no texto fala que um ser vivente dos 4 diz com uma voz de trovão: venha. Só isso, é o que está falando na Bíblia. E João viu, eis que vinha o cavalo. Então, ou seja, foi quebrado o selo e houve essa voz de um ser vivente dizendo: venha, e veio o cavalo. E é válido lembrar que esses 4 cavalos são, sim, os certos juízos, né, do Cordeiro, porque o Cordeiro está quebrando o livro, né, quebrando o selo, desculpa. Então, são operações, né, que estarão sendo executadas. Amém. Vamos nos dirigir aqui para a última pergunta. Essa pergunta que a irmã quis botar a gente na arapuca. Fez uma pergunta difícil. A irmã perguntou: onde surgiu a ideia de 2 arrebatamentos? Ou de um arrebatamento secreto, separado da volta de Jesus? Vou até me aproximar mais da câmera para dizer
que na Bíblia não foi. Certo? Nós vamos dizer para você como é que surgiu, mais ou menos isso. Então, essa teoria de um arrebatamento externo à volta de Jesus, ela surge no século XIX. No século XIX depois de quem? Depois de Cristo, certo? Então, nós já começamos vendo que durante cerca de 1.800 anos de igreja, ninguém teve a ideia de separar arrebatamento de volta de Jesus. E aí, em 1870, aconteceu um fato na Inglaterra. Uma moça chamada Margaret, eu acho. Acho que é isso, Margaret, né? Ela teve um sonho. Essa moça, ela fazia parte de uma seita cristã, digamos assim. Ela teve um sonho do quê? Que aquela seita, aquele grupo de pessoas ali dela, era arrebatado para o céu. E esse sonho dessa moça foi divulgado, houve matérias e tudo mais, repórteres visitaram ela para entrevistar a respeito do sonho. E um homem, um pastor, chamado Nelson, tem outro nome no meio, mas eu não lembro, Darby, ele que era, se não me engano, pastor de uma igreja, se não era pastor, era pregador, não tenho certeza agora. Ele fez visitas para essa moça. E ele, visitando ela, se sentiu, como que eu posso dizer, convencido por aquilo que aquela moça tinha sonhado, viu que talvez tinha algo ali interessante. E ele começou a desenvolver sistematicamente uma explicação, ou para explicar o que é desenvolver sistematicamente, né? Ele começou a buscar na Bíblia versículos que poderiam, de certa forma, embasar ou dar base para aquele sonho que aquela moça teve. Então, essa é a história de como que surge, mais ou menos, essa visão de arrebatamento separado da volta de Jesus. Pontos a destacarmos. Durante 1.800 anos, nenhum homem, nenhum pai da igreja, nenhum teólogo, nenhum grande líder, nenhum reformador teve essa ideia. Nem ousou. Nem ousou falar disso. Irmão, tratando-se de Bíblia, tratando-se de palavra de Deus, quando você, por exemplo, você está num momento de oração, vamos dar um exemplo aqui que pode acontecer. Você acha que ouviu a voz de Deus, ou você acha que teve um sonho, mas esse sonho parece ser algo totalmente diferente, totalmente novo, algo que você nunca ouviu falar, ou você lê um texto e você interpreta de uma maneira que ninguém jamais ousou dizer, a chance de você estar equivocado é de 99,9%. Por quê? Se o Espírito Santo não revelou isso para todos os homens de Deus, para nenhum apóstolo, para nenhum pai da igreja, para nenhum reformador, para nenhum monge, para nenhum padre, durante 1.800 anos, qual a chance dessa teoria estar correta? Pouquíssima. Pouquíssima, né? Quer acrescentar algo? Vou comentar sobre isso. Até o que acontece? Muitas pessoas podem... eu até mesmo, ontem mesmo, para ser bem franco e transparente com todos, ontem eu fiquei até tarde da noite, pesquisando, indo a fundo, para ver se eu estava, talvez, errado, mediante o que eu estava crendo. Por quê? Porque não é porque eu consegui enxergar na palavra uma realidade que eu vou ficar cegamente, exatamente. Né? Então, irmão, para deixar claro aqui, quando nós falamos aqui de algo, é porque nós estamos estudando também o outro lado da moeda.
E nós estamos chegando a uma conclusão bíblica. Isso que o Vinícius está falando é muito importante, porque pode parecer aqui que nós estamos falando sem... mas vocês pensam de uma forma, não conhecem o outro lado. Não, nós estudamos. A gente está procurando. Continua, na verdade, sim, a gente estudou muito sobre isso e continua estudando. Como eu disse para você, ontem mesmo eu cheguei a mergulhar mais profundo ainda para ver se de fato... Ou seja, eu coloquei aquilo que eu acreditava à prova. Não, vamos ver se aquilo que eu creio, à luz da palavra, de fato está correto. E conforme, eu conversei contigo, né? Conforme ia mergulhando mais, ainda mais eu enxergava que aquilo que nós estamos, cremos aqui, falando, eu estou falando em particular por mim e por o Gabriel aqui, estamos assumindo a responsabilidade do que estamos falando. Né? Pode ser que tenha outras pessoas dentro até mesmo da nossa igreja que pensam diferente. Respeitamos. Pode ser que tem pessoas que estejam nos ouvindo que respeitamos, porém é o que nós cremos à luz da palavra e estamos aqui incumbidos de responder. Nós estamos aqui contando para você como que surgiu. Como que surgiu, essa teoria. Então, continuando. E segundo ponto a destacar, importante, é que essa doutrina, ou essa crença, hermeneuticamente, ela já surge de maneira errada. Porque qual que é a lógica que nós temos que ter na nossa vida referente à doutrina, referente à Escritura? Nós lemos o texto e a partir do texto entendemos algo. É errado você pensar em alguma coisa e buscar referência na Bíblia para embasar aquilo que você quer falar. Então, no conceito que foi desenvolvido por muitos homens antes de nós, vamos colocar assim, numa forma acadêmica, por exemplo, isso já está errado, já está fora do que se encaixaria numa doutrina, numa teologia sistemática, hermenêutica, fiel à Bíblia. E aí você pode se perguntar, mas eu ouvi isso a minha vida inteira. Minha avó falava que nós íamos sumir do nada. Pastor do fulano de tal, do ciclano, meu conhecido, me falou um dia. Por que, então, que todo mundo acredita, bem dizer, nisso? Né? Porque esse homem, John Nelson Darby, anota o nome dele aí, minha equipe me mandou o nome dele completo. Esse homem, ele fez viagens missionárias aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele teve o trabalho de desenvolver e de disseminar aquele pensamento nas igrejas que estavam surgindo ali nos Estados Unidos. E as igrejas dos Estados Unidos, essas igrejas foram as principais igrejas que fundaram as igrejas no Brasil. Então é por isso que nós temos uma visão dispensacionalista, uma visão pré-tribulacionista, né? Nós, que eu estou dizendo, é nação, né, como um todo, né? Não nós aqui. Por quê? Porque veio junto a igreja que trouxe protestantismo para o Brasil e tudo mais, trouxe junto. Então, é por isso que é tão deflagrado, né, essa crença nas igrejas e tudo mais. Então, voltando à questão ali sistemática, mais acadêmica, voltada para as Escrituras, como que funciona, por exemplo, uma pessoa que quer defender uma vinda secreta de Jesus? Eu e o Vinícius estávamos aqui conversando. Você vai ver isso em qualquer lugar. Versículos tirados aleatoriamente, fora do seu contexto, para embasarem um pressuposto. Então, se você for ler aquele versículo dentro do seu contexto, você não chega àquela conclusão. Mas se você tirar do contexto, você pode usar para embasar algo que você pensa. Esse que é o perigo das interpretações, né? Então, como surgiu? Surgiu dessa forma. Uma moça teve um sonho. Esse sonho foi amplamente divulgado ali na Inglaterra. Esse homem, que era um pastor, eu não tenho certeza agora, mas ele é considerado o pai do dispensacionalismo, pai do pré-tribulacionismo. Ele foi o responsável por
sistematizar, buscar referências bíblicas e tudo mais para isso. E ele também, em suas viagens à América, aos Estados Unidos, ele implantou isso nas igrejas lá. Mas é algo que eu reparo, assim, que eu enxergo, né, é que hoje, a maioria, cara, por exemplo, eu tenho parentes, eu tenho primos, que são da minha idade, é claro, que são de igrejas que têm essa visão, por exemplo, pré-tribulacionista. E a maioria deles é quase assim unânime entre os jovens, vamos dizer assim, da igreja. Eles não acreditam naquilo que a igreja deles determina como a crença. Ou seja, são pessoas que estão sendo despertadas para as Escrituras e eles começam a olhar assim e questionar, mas espera aí, parece que não faz muito sentido, né? Eu tenho conversado sobre isso com pessoas de outras denominações que por muito tempo também acreditaram nisso. Então, quando a gente fala que durante 1800 anos ninguém separou, né? Mas vão dizer que tem um manuscrito lá de um fulano de tal que falou algo parecido. É muito pouco, se é que realmente deve ser considerado. Então, nós temos que ser sensatos nessa questão. Por exemplo, os pais da igreja, homens como Agostinho, grandes homens, eles com certeza, você vai ver que eles tinham talvez uma visão um pouco diferente de nós. Alguns pais da igreja, homens influentes. Quando eu falo pais da igreja, eu não estou falando dos apóstolos, é quem vem depois dos apóstolos. Foi algo mais recente. Uns anos mais para frente. Ali você vai ver que tinham pais da igreja que eram amilenaristas, ou seja, não acreditavam que tudo isso aqui que nós estamos falando vai acontecer no futuro. Não acredita em milênio, não acreditava em nada. Você vai ver que vai ter pais da igreja que são preteristas, que acreditam que tudo se cumpriu em 70 depois de Cristo e que só o que falta é Jesus voltar. Então são muitas outras doutrinas, mas nunca ninguém falou em pré-tribulacionismo até 1870. Então isso pesa muito fortemente contra esse pensamento, né? Então eu acho que ficou esclarecido como surgiu. Nós demos algumas bases, né? Trouxemos um pano de fundo. E eu acho que respondeu a pergunta de uma irmã que tinha perguntado na live, eu acho, né? Que vocês me mandaram. Perguntaram ali sobre isso, né? Então, é isso, né, Vini? Eu também, inclusive, tenho pesquisado a questão de que isso é algo que vem sendo debatido durante anos e muitos creem que o que acontece? Que Jesus vai arrebatar a igreja antes da tribulação, isso que é o pré-tribulacionismo, né, que está sendo falado aqui, e que justamente o que é a principal ideia disso, para quem sabe você não está vendo como algo claro, é de que a igreja não vai passar pela tribulação. A igreja não vai passar. É importante nós esclarecermos mais uma vez. Se a igreja não vai passar pela tribulação, então é necessário que haja um arrebatamento secreto. Justamente. Né? É necessário que haja algo que aconteça antes de Jesus voltar. E aonde que está a referência para isso? Não existe. Não tem na Bíblia, entendeu? Nós só vemos na Bíblia, é muito interessante falar isso, um grande dia do Senhor. Nós só vemos a Bíblia falar a respeito daquele dia, do dia do Senhor, naquele tempo. Ou seja, você acha que se Jesus fosse voltar secretamente, ele não teria avisado os seus amigos, os discípulos, por exemplo? Né? Porque aqui em Mateus 24, claramente Jesus ele está falando com palavras claras para quem? Para os discípulos. E ele não cita nada a respeito disso.
Então, irmãos, eu acredito que está claro. Não temos mais nenhuma pergunta para responder. Na verdade, temos perguntas. Mas eu quero, antes de encerrar, eu falei ali na pergunta que eu estava respondendo de uma irmã, que de quem que fez essa pergunta a respeito do cavalo. Foi a irmã Lucília, lá da Cigana. Eu quero reconhecer ela publicamente, por quê? Porque é uma irmã que já tem uma idade mais avançada. E, para ser bem transparente com vocês, eu chorei ao receber a pergunta dela. Porque ao ver que uma pessoa assim como ela tem acompanhado uma mulher já de idade, não deixa de estar procurando conhecer mais. E ela tem sonho... Irmãos, é porque talvez você não conhece. Mas ela tem sonhos com a volta de Jesus. Ela tem sonhos sobre aquilo que o Senhor tem revelado a ela. Irmão, é quase sempre, como diz o ditado, é batata. Veio, acontece. Então, o que eu quero dizer para você? Eu quero honrar a vida dela, porque ela é uma mulher que tem acompanhado aqui a live, e eu chorei ao ver que ela fez uma pergunta. Ela assiste todas, irmãos. Ela assiste as lives, irmãos. E ela assiste no outro dia, porque ela vai dormir cedo. Ela assiste de manhã. Eu não sabia desse detalhe aí. Ela falou. Então tu vê. Mas ela sempre vê as lives conectado conosco. Então ela vai ser a única pessoa que eu faço questão aqui de honrar publicamente. Amém. E falar que essa pergunta foi gerada por ela, porque é uma mulher de fé que tem somado ao nosso ministério durante anos, caminhou durante muito tempo, né? Com a pastora Vera, a pastora Demirno Camacho e tudo mais, e até hoje ela tem sido uma serva fiel no nosso ministério. Desculpa. E eu quero, nesse momento, honrar a vida dela, e juntamente com esse cenário já queremos orar encerrando, né? Amém. Como o Gabriel iniciou, eu encerro. Espero que as dúvidas tenham sido tiradas. Espero que tenham surgido mais dúvidas para a gente responder depois. E com certeza nós, com o decorrer do conteúdo, que nós não estamos nem perto do começo, tem bastante coisa. Vão surgir mais dúvidas. E como nós dissemos, continue gerando dúvidas, questionamentos, que eu acredito que no futuro não muito distante a gente vai fazer outra, porque eu acredito que tem um fruto e um resultado muito bom, né? Nós fizemos isso hoje porque daqui em diante nós vamos passar para outra, digamos, sessão assim, né, da mensagem ali de Jesus. Então a gente achou interessante esclarecer as dúvidas que ficaram para trás, para nós darmos sequência. Encerrou um ciclo bem legal, né? Na próxima aula nós vamos fazer a revisão, né? Veio algo muito legal, porque, por exemplo, cronologicamente, a gente seguiu um cronograma: princípio das dores, a grande tribulação, a volta do Senhor, né? Muita coisa dentro disso. Muita coisa dentro disso, né? Estou falando bem grosseiramente, né? E agora nós vamos entrar em alguns pontos que vai abrir ainda mais a sua mente sobre esse foco. Amém? Então, peço que você feche os seus olhos aí na sua casa. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento tão especial na presença dEle. Amém? Senhor, eu quero te agradecer pela minha vida, pela vida do Gabriel, pela vida do Nicolas e do Pedro, que estão aqui cuidando da parte técnica. Quero te agradecer por cada irmão também que em casa tem acompanhado as lives de escatologia. Peço que o Senhor possa estar instigando a cada um realmente a ter dúvida, porque a dúvida ela é saudável, Deus. Eu peço que eles possam estar anotando, para que nós possamos estar conversando sobre isso, desenvolvendo mais lives sobre perguntas e respostas sobre escatologia. Peço que o Senhor possa estar brilhando luz sobre o nosso entendimento, que possamos compreender ainda mais as Escrituras, principalmente sobre esse assunto da volta do Senhor. E prepara o nosso coração cada dia mais para compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém e amém. Vini,
Mas qual que é a marca de tênis do anticristo? Irmãos, se você analisar aquele símbolo... Glória a Deus, irmãos. Brincando, irmãos. Foi uma brincadeira aqui. Queridos, Deus abençoe você. Que tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.